Vou falar sobre os erros que acontecem na hora de enviar o currículo. Eu deixei fixado aí o tema, mas é bom estar sempre lembrando, né? Eu vou começar, para quem não me conhece, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre mim e depois a gente entra no tema. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Então, eu sou Cíntia Guiar, eu sou recrutadora, né? Sou gestora de recursos humanos, faço recrutamento e seleção, tanto para minha empresa, né, quanto para outras, e sou analista comportamental, é uma outra habilidade muito importante para o processo seletivo, e também tenho a formação de coach. Eu estou sempre colocando dicas no meu perfil sobre essa questão do currículo. Eu tomei essa atividade agora para ajudar as pessoas que precisam entrar no mercado de trabalho e muitas vezes acredita que o currículo não é importante, tá? E ele é a porta de entrada aí para quem está buscando essa oportunidade no trabalho, no mercado de trabalho. E hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que muitas vezes vocês nem têm noção de que esse erro acontece e são prejudicados na hora de encaminhar esse currículo. Hoje eu vou falar sobre os erros na hora de enviar o currículo. Eu escolhi alguns, tá? Eu escolhi 5 erros que eu acredito que a grande maioria das pessoas fazem, né? O primeiro erro é mandar o currículo e não fazer a revisão ortográfica do currículo. O currículo vem com erros de português. Isso conta pontos negativos, principalmente dependendo da vaga. Então, acontece muito de chegar muita palavra com erros que às vezes a gente não consegue entender o que realmente o candidato está querendo dizer, que não faz conexão com a frase. E por que isso é ruim? Porque a gente não sabe, né? A gente, quanto recrutador, se aquele erro é porque realmente a pessoa não sabe escrever ou porque ela, tipo, foi como muitas vezes acontece no WhatsApp, né? O corretor colocou errado. Mas eu acredito que não. Então, como que você vai evitar, né? O que eu sugiro para que você faça? Se você conhece alguém que é muito bom em português, encaminhe o currículo para essa pessoa. Na verdade, essa dica ela serve não só para esse fato, mas para alguém que possa te ajudar e ver se o seu currículo está bem formatado. Encaminhe o currículo, né, para essa pessoa, peça a opinião dela, fala que você vai participar de um processo seletivo e gostaria que o seu currículo tivesse revisado e que você confia nessa pessoa para que ela faça isso. A pessoa vai se sentir muito importante na hora de te ajudar. Como pedir essa ajuda, né? Fala que é uma ajuda, pede. Você pode me ajudar? Porque senão muitas vezes você vai falar assim, mas eu mando e a pessoa não revisa. Porque geralmente as pessoas não têm tempo, né? Mas pede esse compromisso da outra parte também, fazendo contato. Você pode me ajudar? Eu estou participando de um processo seletivo, estou buscando oportunidade nova no mercado, ou você sabe que eu estou desempregado. Tem como você fazer a revisão do meu currículo? Olhar como que estão os erros, onde que está a concordância. Eu mesma, essa semana, enviei para um amigo meu que é professor, um trabalho que eu estou fazendo, para ele revisar para mim, porque eu fiquei muito confusa numa simples frase que está no começo, né, no início. Eu falei, gente, será que isso está querendo dizer? Quem está lendo vai entender o quê, né? E aí ele vai fazer a revisão para mim. Então é muito importante a gente evitar, tá, que esse currículo chegue no recrutador errado e fazer essa correção. Um outro erro que acontece muito, né? O telefone errado. Acontece muito de chegar pra gente o currículo todo organizado e quando a gente vai olhar o número de telefone, o telefone ou ele não existe, ou ele tá faltando um número, ou ele tem número demais, ou os números se repetem. Por exemplo, o 9 sempre é um problema, né? Coloco 9 e não coloco 9. Aí vem números
só com 4 números iniciais ou vem 5 números iniciais. Às vezes vem 6 números. Às vezes vem tanto número repetido, tipo, se o seu telefone é 22, aí vem um 2 a mais. Aí a gente fica tentando descobrir qual é aquele telefone. Então, se a gente for pegar um número que tem várias probabilidades de ser um número correto ou não, a gente já perdeu muito tempo. E aí a gente vai descartar o currículo, né? E às vezes a gente lamenta tanto. Por que a gente lamenta? Porque o currículo é bom. O currículo é exatamente aquilo que a gente está procurando, mas a gente não consegue contato com o candidato. E nesse caso aqui, eu vou sugerir 2 coisas para você. Confira sempre o seu e-mail, porque quando a gente não consegue o contato por telefone, pode acontecer de o recrutador encaminhar o e-mail avisando que não conseguiu o contato por telefone e que que você precisa encaminhar novamente o telefone correto. E outra sugestão, divida o número em blocos. Coloca o número em blocos na hora que você for encaminhar. O que quer dizer isso? O número 61, coloca entre parênteses, depois você coloca o 9, tracinho e os 4 números, tracinho e os 4 números. Dessa forma, tanto você quanto eu vou estar sabendo, né, que o número está correto, que todos os números que precisam ter estão ali e que se o número não está atendendo é porque realmente o número está errado e não tem mais para onde ir. Mas preste atenção para evitar. Essa é uma forma que eu vejo que funciona bastante quando ele vem separadinho em blocos, que ele não vem só simplesmente assim por completo, que aí às vezes tem 9 números, às vezes tem 8, às vezes tem 10, às vezes tem números que estão muito bagunçados, entendeu? Wesley, Cintia, na sua experiência, é melhor enviar o currículo por e-mail ou se candidatar pelo LinkedIn, por exemplo, onde o currículo já está público? Wesley, as 2 formas não estão erradas, as 2 formas são corretas, tá? O LinkedIn é uma das melhores plataformas hoje para poder ter o currículo lá público, né? Como você mesmo sabe que ele é público. Eu acho que o ideal, que eu acredito que é melhor você fazer, pela experiência e pela vaga, é você fazer essa busca. Nunca é bom para quem está buscando um emprego estar num local só. Se você fizer de várias formas, você aumenta as suas chances de ser contratado. Então, enviar o currículo para o e-mail que tem uma vaga em aberto é importante e tá no LinkedIn, nem se fala, né? O LinkedIn é a melhor plataforma para estar hoje. Outro erro, né? Enviar o currículo em formato errado. O que quer dizer isso, gente? Acontece muito de a gente receber o currículo em Google Drive. E aí eu preciso de pedir a permissão do candidato, a senha, para abrir esse currículo. O recrutador não vai ter tempo. Então, o que eu sugiro? O que eu sugiro e o que é indicado pela maioria dos especialistas, colegas de trabalho, nas pesquisas que eu faço, a forma ideal, inclusive mais segura para o candidato, é o formato em PDF. Por quê? Porque o formato em PDF não é editável, então na hora de mexer ali no currículo, quando a gente for ler, o recrutador mesmo pode colocar o mouse em algum lugar e mexer em alguma informação que ele não vai saber qual é. Então, enviar o currículo. A forma de evitar que esse currículo chegue errado para nós é você manter o currículo seguro, né? Para você vai ser muito mais seguro mandar ele em formato de PDF. Acontece muito, já aconteceu isso comigo, e quando eu quero muito ler sobre o candidato, tem algumas vagas que elas são mais difíceis de ser encontradas, tá? A gente recebe currículos de todas as formas, mas currículos que não são adequados para a vaga. E aí acontece de eu encaminhar um e-mail pedindo a pessoa para poder mandar o currículo em outro formato. Mas esse caso só vai acontecer se a vaga for bem específica e a gente não tiver uma opção maior de candidato, tá? Então, não cometa esse erro, por favor. Isso atrapalha muito o nosso trabalho enquanto recrutador. Um outro erro que acontece muito
não anexar o arquivo. A pessoa prepara o currículo, tá? E ela não anexa o arquivo. E aí eu recebo o currículo e eu fico procurando cadê o anexo, né? Aí você fica atrás do anexo e não acha o anexo de forma nenhuma. Qual a forma que você pode evitar para que esse erro não aconteça? Eu já tenho esse hábito, eu faço muito dependendo do e-mail que eu preciso mandar e conferir, eu encaminho para mim mesma. Eu encaminho o currículo para mim. Eu abro, porque quando eu abro o e-mail, eu tenho um outro olhar. Ou eu encaminho para uma pessoa também da minha confiança. A mesma dica que eu dei lá em cima, em questão dos erros, você pode enviar também para alguém que você conhece e pedir: tô encaminhando um currículo, coloquei você aí em mensagem oculta, né? Óbvio que você não vai mandar junto, coloca ali em mensagem oculta. Veja se chegou tudo certinho, vê se o número tá no meu e-mail, se as informações estão claras, né? Se você recebeu o anexo foi? Você consegue abrir o meu e-mail? Então, na verdade, essa dica acaba servindo para tudo, né? Acaba dando certo para tudo. Então, não deixe de conferir se o arquivo está no corpo se está no e-mail, se ele realmente está indo. Esse outro erro aqui, que acontece demais, as pessoas querem ser muito criativas e acabam pecando. Qual é? Inovar muito no currículo. Você não tem nada a ver com a profissão, né? Porque, óbvio, tem algumas profissões que precisam de mostrar ali qual que é a habilidade dela na hora de encaminhar o currículo. Mas nesse caso, quando não tem, a sugestão é: encaminhe o seu currículo no modelo simples, claro e objetivo. Qual é esse modelo simples, claro e objetivo? Tomar cuidado com a fonte. A fonte ela precisa ser padrão. Os tamanhos das letras, elas precisam ser de um tamanho onde o recrutador não se sinta, sendo convidado, obrigado, quando vem muito alto, né? Porque às vezes você fala assim, não, desse tamanho que a pessoa não vai ler. Aí ela coloca uma letra grande demais. Ou ela vai escrever muito, coloca uma letra muito pequena no currículo. Então, assim, use o padrão, use uma coerência. O formato do currículo centralizado. As fontes, né? Não ficar brincando com as fontes. Às vezes vem fontes de tudo quanto é modelo, virada, em cores, que a gente fica um pouco perdida. Então, assim, se você não é da área de designer, não tem por que mandar um currículo dessa forma. Currículo também em duas partes, né? Eu já peguei currículo que parece um tijolinho, que a gente tem que ficar passeando. De um lado tem um bloco de informação, aí do outro lado tem outro bloco de informação, do outro lado tem outro bloco de informação, e essas informações, você tem que ficar passeando, você perde muito tempo, dependendo da quantidade de serviço que o recrutador tem, a quantidade de currículo que ele recebe, ele acaba ficando perdido e ele vai desistir de ler o currículo, ele vai descartar o currículo. Letras laterais, eu já peguei também currículo nas laterais, assim, no meio tem algumas informações e do lado de virada que você tem que pegar o currículo ou ficar torta assim para ler um currículo. Isso não é raro, tá? Esses e-mails todos criativos aí, eles chegam muito. Tem um outro erro também que acontece muito. O candidato fazer ali no corpo do e-mail quase que implorando, né, pelo trabalho. E esquecer de falar sobre as experiências que ele tem. Ele fala muito dele, né? É importante você falar de você, mas quando você for falar da sua trajetória, lembre-se que é uma trajetória profissional, que ela precisa ter um equilíbrio entre o profissional e entre o pessoal. Então, às vezes, vem muita pessoa falando das dificuldades que ela está passando e que ela quer um trabalho, tá? Mas o que você tem para que eu possa te dar esse trabalho? Então, assim, implorar por um emprego não vai fazer você sair na frente. Mostre quais são as suas habilidades para isso, tá ok? Eu vou repetir, tá? Quais foram os erros que eu falei aqui. Primeiro,
Os erros de português, como evitar? Peça a alguém para corrigir o seu currículo, encaminhe para um amigo para que ele possa fazer isso. O telefone errado é o segundo erro, tá? Quando que vem errado? Os números faltando, números repetidos ou números a mais, tá? Como evitá-los? Manter o padrão na hora de escrever o telefone, né? Colocar entre parênteses o primeiro número, colocar o 9, tracinho, os 4 números, tracinho, os outros 4 números. Terceiro erro, enviar o currículo em formato errado. O que vem muito é no Google Drive, que a gente não consegue nem abrir o currículo, né? Acontece muito de vir foto, né? A pessoa tira uma foto do currículo e ela encaminha uma imagem de qualidade ruim, onde você não consegue nem ler o número do telefone que tá ali, a imagem tá torta, as informações não estão claras, porque é a foto da foto, entendeu? Não é um algo ali que você consegue abrir, ampliar, né? Porque a gente consegue ler melhor. Então, como evitar esse erro? Encaminha o currículo para você mesmo e observa se você vai ser solicitado para poder abrir, ou peça novamente para um amigo seu olhar, para ver se ele vai ter dificuldade de abrir esse e-mail, para você encaminhar o currículo da forma correta. Quarto erro, né? Não anexar o arquivo. Só vem o nome da pessoa, o corpo do e-mail ali, e não tem arquivo. A gente fica procurando o arquivo, não vem. Como evitar? Encaminhe para você, vai lá, abre e vê se o arquivo está anexado. Inovar no currículo é o quinto erro. Cuidado na hora dessa inovação. A sugestão é, o currículo precisa ser limpo, ele precisa ser esteticamente organizado, né? Usar o modelo e as fontes em cor única. O que precisa estar em destaque nesse currículo? Só o nome, no centro da folha. Mais nada. E esse outro erro aqui, esse particularmente me incomoda muito, que é a questão de implorar pelo emprego e esquecer de falar sobre as competências que ela tem para ocupar a vaga, tá? Então, o que eu falei hoje foram sobre esses erros que atrapalham e você muitas vezes nem sabe. Então, ó, pensa só, você preparou um currículo lindo, maravilhoso, com todas as informações que precisam. Você é a pessoa que eu estou procurando para a vaga e eu vou te falar, o recrutador gostaria muito de encontrar por um candidato que tivesse, que pudesse participar daquele processo seletivo. Da mesma forma que você precisa do emprego, a gente, enquanto recrutador, precisa de você. Então, preste atenção nesses erros que acontecem muito, que você nem sabe e eu nem tenho como te avisar muitas vezes que você não vai, que eu não vou ler o seu currículo porque o seu currículo chegou em formato errado, o número não tá lá, tem muito erro de português, eu não sei se você sabe ou se realmente é um erro. Então, foi isso. Esse é o recado que eu quero deixar hoje. Essa live vai ficar salva. Eu gostaria que vocês comentassem, deixassem dúvidas, tá? Para poder eu trazer mais assuntos que sejam pertinentes para essa questão. E, novamente, eu quero deixar aqui uma dica que é muito importante. Por que eu bato na questão currículo? Por que eu falo na questão currículo? Porque a maioria dos candidatos não dão importância para o currículo. Você não vai ser contratado por conta do currículo. Mas, como eu gosto de repetir, ele é uma porta aberta para que o recrutador te conheça. Então, se eu não tenho a chance de te conhecer, se esse currículo chega de forma que não está atrativo, ou ele nem chega, né? Que tem algum desses casos aqui que eu não consigo nem abrir o currículo, que eu não consigo nem ter acesso, né? Isso vai fazer com que você não seja visto, né, pelo recrutador. Então, novamente, o currículo é o seu primeiro contato. Então, vamos fazer com que esse contato seja muito bom, né? Que ele seja atrativo e que ele seja realmente importante.